E como o Gustavo anunciou ontem aqui também, né? E essa informação vem sendo divulgada, hoje é dia de Super Quinta. Por que é chamada de Super Quinta? Hoje, dia 8 de fevereiro, é o dia em que o Brasil, Argentina, os Estados Unidos... A Argentina não divulgou ainda, a gente está na expectativa aqui, mas o Brasil e os Estados Unidos já divulgaram. Eles atualizaram os números da projeção da produção de grãos, se a gente olha especialmente aí para os números da safra da soja, para o mês de fevereiro. A nossa equipe preparou uma tela especial para a gente entender melhor esses números. Pode colocar na tela aí, essa Super Quinta. O que a Conab divulgou hoje em relação à projeção da safra da soja para fevereiro? Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente fez a comparação do mês de janeiro, a projeção de janeiro, comparada com a projeção de fevereiro. Então, segundo a Conab, eram 155 milhões de toneladas para janeiro e agora para fevereiro foi atualizado para 149. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos atualizou para 156 milhões de toneladas a safra da soja brasileira, era 157, foi para 156. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e USDA, manteve a previsão da Argentina. Gustavo, a gente quer te ouvir aqui essa avaliação. Ainda a Bolsa de Comércio de Rosário, a Bolsa de Buenos Aires ainda não divulgou os números da projeção, mas aqui a gente já consegue fazer uma análise, né? Exatamente, Juliana. Ontem a gente até comentou, né, que nós teríamos o relatório do USDA, da Conab e da Bolsa de Rosário, né, na Argentina, no dia de hoje. Com relação à Conab, saiu hoje de manhã, os números ficam um pouco mais próximos da realidade que tem no Brasil. Né? Essa diminuição do potencial que foi colocado aí, vindo para 149, fica mais próximo de uma certa realidade. O que está certo? Né? Já que a gente tem várias consultorias hoje, vários órgãos, inclusive a ProSoja, comentando com relação à previsão para o Brasil, e tudo é projeção, porque nós estamos ainda está acontecendo essa safra, nós não terminamos ainda a safra, não está em colheita em todas as regiões, então tem muita coisa para acontecer. Agora, o que eu acredito é que pelo menos a Conab justificou essa situação climática que está acontecendo, mostrando essa diminuição toda. O que o USDA não fez, os americanos estão em Nárnia, né? Podemos dizer que eles estão fora do ar, né? Simplesmente trazer de 157 para 156, eles acabaram com essa discussão toda. Tá? Eu vou adiantar já um pouco aqui, depois nós vamos trazer os números de mercado, mas é importante comentar que quando saíram os dados da Conab hoje pela manhã, Chicago teve uma subida forte, né, e impactou também na diminuição, né, ou aumento, vamos colocar assim, uma melhoria do prêmio no Brasil. Só que com esses dados do USDA, Chicago desandou totalmente. Lembra que eu comentei ontem com vocês, vamos aguardar esse relatório, mas eu não acredito que ele vai trazer a real fidodignidade das informações. E não está fidedigno. O SDA está brincando com esses números. E eu vou começar aí, já que eu comecei segunda-feira de manhã botando um palpite, eu vou agora começar a botar mais gasolina nesse fogo. Vai ter mudanças no preço de Chicago, sim, nas próximas semanas, quando eles ficarem alerta e saberem a real situação da América do Sul. Porque nós não vamos estar tendo essa produção. Não tem como produzir tudo isso que eles estão colocando. Então eles estão se enganando lá, enganando o potencial de preço. Então eu vou botar o meu na reta novamente aqui e dizer o seguinte, não é momento de vender soja. Não vai ser momento de vender soja. Porque vai ter que ter uma pressão, diferente de oferta, que não é essa oferta que está acontecendo. Muito menos os números que o SDA coloca para a Argentina de 50 milhões, né? Eu queria até mandar um abraço para o Matias. Hoje de manhã o Matias, hoje de manhã bem cedo, me mandou uma notícia lá da Argentina, inclusive, né? Colocando que algumas regiões já têm previsão de 30% a menos de produtividade. Claro que não é a Argentina toda, obviamente, mas possibilidade de determinadas regiões com 30% a menos. Então, como que o SDA vem e traz um relatório tão tosco como esse que foi no dia de hoje? Então, nós não podemos acreditar nisso. O mercado acreditou, Chicago acreditou, e nós vamos ver cena dos próximos capítulos aí
nós vamos ver mudanças fortes mais para frente quando cair a realidade. Quando a famosa bigorna da realidade cair no pé dos americanos, eles vão ter a noção e as trades vão ter que pagar essa conta com certeza. Vão ter que pagar porque não pode ser a realidade do jeito que está aí. Então depois nós vamos falar um pouquinho mais do mercado e vamos ver a questão dos preços ali para a gente complementar essas informações. Com certeza, Gustavo. Vamos sim. Seguindo aqui com as notícias, então, mais uma informação que circulou hoje que é importante que a gente repercuta aqui no Momento Agro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje uma alta de 0,42% em janeiro para o índice que mede a inflação. A expectativa do mercado era de que o índice, né, o IPCA, ficasse aí em torno de 0,34% para esse mês. Mas os alimentos que puxaram e pesaram mais aí no bolso do consumidor, né? Fizeram a inflação de janeiro exceder as expectativas e também frustrar, de certa forma, as previsões de uma possível aceleração do ritmo do corte de juros pelo Banco Central. Os economistas avaliaram aí como ruim essa inflação, dizendo que isso tem um impacto aí em contratos futuros, até na taxa final lá da Selic, né, para o final do ano. E para 2024, a meta da inflação que medida pelo IPCA é de 3%, com margem aí de 1,5% para cima ou para baixo. Gustavo, o pessoal está falando de novo na questão do clima, né? Temperaturas altas, as regiões produtivas aí, produtoras com chuvas intensas, que tudo isso interferiu nessa alta dos alimentos e mexeu lá no IPCA. Qual que é a sua opinião aí sobre esse assunto? Esse foi um dos fatores que aconteceu também, tá? E vamos só lembrar que, o que é o IPCA. O IPCA acaba virando uma prévia da possibilidade da inflação, né? Então, sair de uma prévia do mês de 0,34 para 0,42 é uma grande possibilidade de nós fechar o ano com uma inflação superior do que estava se imaginando. Vamos recordar que o Banco Central vai regulando a taxa Selic de acordo com a inflação, de acordo com a demanda, com o aumento dos preços. Então, se os preços subirem, subindo, é possível deles darem uma freada nessa redução da taxa de juros. Então, por isso que deu um banho de água fria também no mercado, fez com que o dólar, inclusive, subisse, tá? Já vou adiantar aqui a informação, nós vamos fechar o dólar a 4,99, fez cair a Ibovespa para um pouco mais de 128 mil pontos. Então, todas essas circunstâncias econômicas aí fez já mexer no nosso bolso. Claro que para nós na agricultura, subindo o dólar é bom, né? Só para recordar essa situação, mas nós temos o porquê que o dólar subiu, é principalmente com relação a esse fato de IPCA. E aí, com isso, vamos avaliar o mês de fevereiro. O Banco Central vai estar avaliando o mês de fevereiro. Se continuar com um aumento superior de IPCA do que tem na meta, é possível deles darem uma recuada na diminuição da taxa Selic. Então, vamos ficar observando aí para ver o que vai acontecer nas cenas nos próximos capítulos. Certo, Gustavo. Seguindo aqui com as informações do Momento Agro, um fechamento aqui do dia com notícias que importam, que interessam para o agronegócio, o Banco Central da China disse nessa quinta-feira aí que vai manter uma política monetária mais flexível e mais precisa para poder impulsionar a demanda doméstica. Prometeu manter a estabilidade dos preços em meio a sinais aí de uma recuperação econômica um tanto irregular da China e riscos também deflacionários crescentes. Nesse relatório trimestral de implementação de política monetária, o Banco da China diz que as autoridades enfrentam dificuldades e desafios aí para promover a recuperação econômica diante das incertezas globais. Essa é a segunda maior economia do mundo, né? A China vem lutando aí contra a demanda fraca do consumo, a desaceleração dos preços, forçando o Banco Central daquele país a flexibilizar essa política monetária. Gustavo, o banco falou também na questão de empréstimo suplementar para apoiar o mercado imobiliário, né? O que esperar? O que a gente pode esperar dessa movimentação, já que a China é um importantíssimo parceiro comercial do Brasil e tudo que eles fazem lá acaba refletindo no mercado aqui, né? E mais ainda, Juliana, eu acho que convém a gente recordar aqui que a China se fechou o mercado por causa da pandemia durante 3 anos. Há um ano atrás, março do ano passado, que ela reabriu. Ou seja, lembra que a gente já conversou aqui
que o Brasil acabou tendo que trabalhar a questão da inflação muito cedo, e foi muito bem trabalhado pelo Paulo Guedes, inclusive. Os americanos demoraram 1 ano para começar a aumentar os juros, enquanto o Brasil já tinha começado lá em 2021. Nos Estados Unidos começou só em 2022, em janeiro de 2022, 1 ano depois. O que está acontecendo com a China? A China está praticamente 3 anos atrasada com essa situação. Então eles estão vivenciando o que o Brasil vivenciou de inflação alta, diminuição de demanda, o que os americanos vivenciaram em 22, 23, por isso estão com os juros tão altos agora. A China está vivenciando essa situação, só que com uma diminuição de demanda, porque eles pararam todo o processo, né? Então, estão numa situação que realmente vai preocupar eles. O que preocupa a nós no agro, né? Que com isso, com a economia chinesa mais devagar, a tendência deles é fazer menores compras. E essas menores compras, né, vão gerar, então, uma demanda menor, que vão forçar, que aliás já estão forçados, já estão acontecendo, fazendo com que os preços, então, dos nossos produtos sejam mais baixos. Os preços mais baixos de Chicago, de outras culturas, né, o milho, e principalmente milho e soja, no Brasil também, tem muito em função de a China não levar aquilo que poderia estar levando de produto devido a essas circunstâncias econômicas para eles. Então isso preocupa sim. Então, um lado que nós temos é a preocupação da oferta de produto, mas por outro lado a demanda, e os chineses são os maiores compradores de soja e milho, que são os nossos principais produtos. Então isso sim prejudica e preocupa o que pode vir a acontecer aí durante o ano de 2024, esperando que eles possam melhorar e poder vir a ter novas compras melhores aqui no Brasil.